Nós vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos portadores de carga negativa, ou seja, dos elétrons. Tá? Então, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons. O nosso primeiro exercício aí, ó, vem até com uma definiçãozinha. Denomina-se corrente elétrica contínua toda corrente elétrica constituída por cargas que se movimentam sempre no mesmo sentido e que apresenta intensidade constante com o tempo. Um fio condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade 0,8 A. Considerando que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determinar. Letra A quantidade de carga elétrica que passa por uma secção transversal desse condutor no intervalo de tempo de 1 minuto. E a letra B, o número de elétrons que atravessaram a secção transversal do condutor nas condições do item A. Então vamos lá. Retirando as informações aí do nosso enunciado, ele forneceu o valor da corrente. Então, exercício 1. Exercício 1. A corrente a gente representa pelo I. I igual a 0,8 ampere. Ele forneceu o valor da carga elementar. E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Na letra A, ele quer a quantidade da carga elétrica, ele quer o valor do Q, que atravessa a secção transversal desse condutor no intervalo de tempo de 1 minuto, ΔT igual a 1 minuto. E a letra B, o número de elétrons que atravessa a secção transversal do condutor nas condições. Ele quer também o N. Vamos lá. Formulazinha para a corrente elétrica. I igual a ΔQ, variação da carga, dividido pelo intervalinho de tempo aí, tá? Essa é a formulazinha para a corrente elétrica média ou corrente elétrica. A maioria dos livros a gente vai ver assim. I média, intensidade da corrente elétrica média, vai ser igual a variação da carga dividido por um determinado intervalo de tempo. Essa é a nossa formulazinha. O que mais que a gente pode falar aqui resumido? Bem resumido, a gente pode falar que, olha só, a unidade de medida ali, ó, a carga e o tempo. E o I. Eu vou trabalhar com a formulazinha assim, ó. Eu gosto de deixar ela mais enxuta. O I é igual a carga dividido pelo tempo, onde a carga ela é medida em coulomb e o tempo aqui, ó, sempre trabalhados em segundos. Coulomb por segundo a gente vai chamar de ampere, tá? Coulomb por segundo a gente vai chamar de ampere, tá? Então tá aí. Vamos lá. Primeiro eu quero o valor da carga. O valor desta carga elétrica aí, ele me deu o valor do I. Então vou utilizar, ó, I igual a Q sobre ΔT. I igual a Q, ó, seria ΔQ. Eu não gosto, eu prefiro deixar só o Q, tá? I igual a Q sobre ΔT. Então o I vai ser igual. O nosso I a gente tem. O exercício forneceu 0,8, que a gente pode dar uma melhorada. 0,8, passando isso para a notação científica, 8 vezes 10, a vírgula está aqui, ó, uma casa para a direita, ó, menos 1. Então 0,8 é igual a 8 vezes 10 a menos 1. Então o valor da corrente elétrica a gente tem, ó, 8 vezes 10
a menos 1 igual o nosso Q, a carga elétrica nós estamos procurando, dividido pelo ΔT. O ΔT, 1 minuto, só que aqui a gente trabalha sempre em segundos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 60 segundos. Joga 1 aqui embaixo, ó, multiplicando esse negócio em cruz. 1 vezes Q dá Q. Aqui, 60 vezes 8, 480, é isso? 8 vezes 60, 480. 480 vezes 10 a menos 1. Aqui a vírgula está aqui, ó. 1, 2. 2 casas para a esquerda. Se eu deslocar 2 casas para a esquerda é positivo, mais 2. Então, Q vai ser igual a 4,8 vezes 10, menos 1 mais 2 vai dar 1. Para deixar assim fica um pouco estranho, né? Então, a gente dá uma arrumadinha. 4,8 vezes 10 dá 48. Então, a carga vai ter intensidade de 48 Coulomb. Esse é o valor aí, então, da carga elétrica, letra A. Para a letra B, ele pediu o número de elétrons que atravessa a secção deste condutor. Ó, aqui a gente tem o nosso fio condutor, ó. Essa é a ideia. Aqui a gente tem o nosso fio condutor. Aqui a gente tem a nossa área de secção. E aqui a gente tem o sentido da nossa corrente I. E aqui as nossas cargas negativas. As carguinhas, ó. Todas elas, ó. Organizadinhas, ó. Todas elas na mesma direção e no mesmo sentido. Movimento ordenado de cargas negativas dos elétrons, movimento ordenado dos elétrons, tá? Eu quero saber, em 1 minuto, quantas cargas elétricas vão passar aqui, ó, pela nossa área de secção do fio condutor. Então, a gente tem o valor do Q. Q é igual a N vezes o E. O valor do Q, ó, 48. O N nós estamos procurando. E este E é o valor da nossa carga elementar. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N vai ser igual a 48. Isso aqui que está multiplicando vai passar dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nosso N vai ser igual a 48 dividido por 1,6. 48 dividido por 1,6 igual a 30. 10 a menos 19 está no denominador. Vou inverter. Quando eu inverter, ele vai ficar 10 elevado a mais 19. A vírgula está aqui, ó. Se eu desloco uma casa para a esquerda eu somo 1 ao expoente. Então, o número de elétrons que vai passar aqui, ó, em 1 minuto, 3 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que vai passar por esta área de secção no intervalo de 1 minuto. Tá bom? Está resolvido aí o nosso exercício de número 1.